Estou aqui no evento em Tempos de Vinil. Estou aqui chegando na exposição sobre a história da casa elétrica. No quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. O evento é em homenagem aos 61 anos da discoteca pública Nato Ren. E agora eu estou entrando aqui na exposição da história da casa elétrica. Começa contando a história do fonógrafo e do Thomas Edison, que inventou o fonógrafo. Passa Émile Berliner, que foi inventor do gramofone. Depois passa Eldridge Johnson, que inventou o motor a corda do gramofone e que criou, junto com a sociedade com Berliner, a empresa Victor Talking Machine, que foi a maior empresa da era do gramofone. Depois tem as três grandes multinacionais que houveram da era do gramofone, da época da casa elétrica, que era a Victor Talking Machine, a Columbia Records e a Odeon, Carl Lindstrom, conglomerado Carl Lindstrom. Vocês estão vendo aí as fotos, tem texto, né, explicativo para quem vier aqui. E depois aqui tem fotos, né, sobre que mostram que os discos e os gramofones foram os primeiros produtos globalizados da história. Foram os primeiros produtos que levaram as marcas para o mundo inteiro e um modo de vida diferente, um modo de consumir cultura, um modo de consumir música diferente. Então vocês podem ver várias fotos de selos, né, e situações ali em que o gramofone influenciou a vida das pessoas. Tem lá os índios no Brasil, lá em cima, uma propaganda da Victor na China, a alegria de um esquimó ouvindo pela primeira vez um gramofone, uma antropóloga gravando os índios, né, os americanos. Essa antropóloga gravou mais de 10 mil cilindros com depoimentos e com músicas dos índios americanos, e que hoje está no Congresso, na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Uma propaganda, né, dá para ver ali o sniffer, o cãozinho, uma propaganda com caracteres ali, ideogramas, né, chineses, que foi para o mercado chinês. Dá para ver ali eles vestidos, né, a caráter ali. Essa foto aqui é chocante, é um dentista fazendo seu trabalho e assistente colocando um disco no gramofone para acalmar o cliente. Embaixo tem um comício, né? Grace Manson, uma das maiores atrizes de cinema mudo, num filme com um gramofone, gordo e um magro, uma família, um cachorro ouvindo um gramofone. Na França, em 1920, um vendedor de papagaio treinando os papagaios para cantar as músicas que ele tocava no gramofone. Fotos de selos, mais fotos de selos aqui também. Selos de todo mundo, né? De várias fábricas que existiam. Porque o gramofone e os discos, como eu falei antes, foram os primeiros produtos globalizados que a humanidade teve, né? Eles internacionalizaram marcas como a Victor, como a Columbia, como a Odeon. O John tinha uma fábrica aqui no Brasil. E aqui está como eles gravavam as músicas na época da casa elétrica. Eles não usavam microfone porque não existia microfone. Então eles tinham que usar esses cones, grandes cones aqui, ó, né, para gravar. Essa foto aqui é muito legal. É o Charles Chaplin gravando um disco em 1925. Né? Está ele ali tocando violino na frente desse cone, né? O Lenin aqui gravando um discurso, certamente antes da morte dele, em 1924, né? Aqui está os dois cones ali, ó. E aqui o Roberto Firpo gravando com a típica dele. O cone está lá atrás, ó. E o piano é posicionado num tablado para poder alcançar o cone. Eles faziam gato e sapato na época para conseguir gravar sem o tal do microfone. Aqui está uma seção onde mostra como a guerra foi influenciada
ou teve participação do gramofone na Primeira Guerra Mundial, né? Aqui está um comitê de alistamento na Inglaterra, né? Em 1915, é uma foto belíssima, uma foto colorizada. E aqui está uma foto dos soldados austríacos no rio Isidro, né? Que participaram da Batalha de Isidro, que era uma batalha entre os austríacos e os italianos. Teve mais de uma batalha do Isidro. E interessante ver que eles estão com um gramofone aqui, né? Um pequeno cachorro ali, e estão com gaiolas de pássaros aqui, ó, no canto, né? Gaiolas de pássaros aqui, ó, onde está meu dedo. Essas gaiolas de pássaros eles tinham por causa do gás, né? Com o gás, os pássaros eram os primeiros a morrer, eles tinham que colocar as máscaras. Aqui Chaplin, no filme dele, onde tem um gramofone lá atrás, ó. Nas trincheiras eles levavam os gramofones, né? Aqui uma outra foto com gramofone lá atrás, sempre presente, né? Na guerra, que era o modo de vida deles. Um outro filme aqui, Batalha de Waterloo, com um gramofone também lá atrás, que é sobre a guerra. E aqui já começa a sessão sobre a casa elétrica. Na verdade, fala sobre a loja, que quando ali a Leonetti monta a loja, né, e conta a história do Leonetti, da vinda dele para o Brasil, e a localização das três lojas, das três localizações que a loja elétrica teve aqui, porque o nome é elétrica, né? Até chegar nessa localização que foi a última, que era na frente da Casa Masson. Tinha até o relógio da Masson aqui, e do outro lado, quase na frente da Masson, era a Casa Elétrica. E aqui já está a fábrica de discos, né? Aqui uma foto de 1915 também, com a grande chaminé que tinha lá atrás, né? E como era a casa. A casa eram duas casas e ela tinha um anexo atrás. No anexo se fabricavam os gramofones, aqui se prensavam os discos e aqui se faziam as gravações. Realmente, não sabendo que era impossível, o Leonetti foi lá e fez, né? Aqui as fotos do interior da fábrica. Aqui está o técnico de gravação que foi importado lá da Alemanha pelo Leonetti, né? O Francisco Schultz. E a casa elétrica se localizava no bairro de Teresópolis. Ali está a Chácara Granata, né? No arrabal de Teresópolis. Aqui tem todas as fotos, vem com texto, né? Explicativo. Aqui está sobre em 1915, quando criam a fábrica de gramofones. Aqui está o interior da fábrica de gramofone, né? E aqui está um gramofone fabricado pela elétrica, que foi uma foto que foi mandada por um membro do grupo, né? E aqui está ainda o aspecto do bairro Teresópolis na década de 1920. Lá atrás está o Colégio Cruzeiro do Sul, aqui é a Igreja Episcopal e aqui é a Igreja Católica. Era assim Teresópolis na década de 1920. Certamente essa foto é de depois de 1923, então no último ano que a elétrica ainda funcionava. E aqui está a casa do Leonetti, ali está a Vila Leonetti. Isso é um cartão postal que o Ronaldo Bastos me mandou, que ele tem lá esse cartão postal. Vejam que era em Teresópolis, está escrito ali, Vila Leonetti, Teresópolis, Porto Alegre. Era considerado Teresópolis, a Avenida Sergipe. Infelizmente, algum burocrata da prefeitura tirou a Avenida Sergipe de Teresópolis e colocou na Glória. Primeiro tango prensado na América Latina, Francisco Canaro e Eu Chamuyo. Aqui está a foto histórica, né? Onde aparece o Savério Leonetti, o Alfredo Amêndola, que era o dono do selo Atlanta, e o Francisco Canaro. Francisco Canaro foi o rei do tango na época. E aqui está o técnico de som, o alemão, né? O Schultz, Francisco Schultz. E os outros músicos argentinos que vieram gravar Eu Chamuyo aqui. O Francisco Canaro foi um músico que gravou 3.700 músicas ao longo da carreira dele, da longa carreira de mais de 50 anos como músico. Ele foi maestro, teve orquestra, e ele gravou com várias músicas, não só dele. E ele veio a Porto Alegre em 1915 para gravar uma remessa de 40 discos de tango. O primeiro disco que ele gravou está aqui, o Eu Chamuyo, ou Eu Chamujo, como chamam os argentinos, né? Esse aqui foi prensado para o selo Atlanta, que era do Alfredo Amêndola, o argentino. E aqui está o disco gaúcho, que também, esse aqui foi prensado para o mercado nacional, Eu Chamuyo, né? Era lindíssima a capa E aqui está a partitura do Eu Chamuyo, que era vendido nas lojas. Eu só queria tocar em piano, ou mesmo no bandoneon, né? E está aí a explicação. E aqui está a primeira gravação do Boi Barroso para o Moisés Mondadori.
Ali está uma foto do Paixão Curtos, com Moisés Mondadori, né? Já em 1972, o Mondadori com a gaita ponto dele, e o Paixão Curtos fazendo a gravação com ele. Aqui está um dos discos que o Mondadori gravou, está ali, o Cavaleiro Moise, que era o nome que davam a ele, né? Aqui também a sertaneja, o Rio Grandense. Ele foi a primeira pessoa que gravou, né, em disco, o Boi Barroso. O Mondadori tinha tanto sucesso na época, que seria uma mistura do Teixeirinha, do Borghettini e dos Fagundes juntos, né? Aqui está o Geraldo Magalhães e a Nina Teixeira, que teriam gravado o primeiro samba no Brasil, de acordo com alguns pesquisadores. Isso está escrito aqui no texto. O Otávio Dutra, que era o rei do chorinho, um dos grandes músicos que teve o Rio Grande do Sul, um dos grandes vendedores de discos no Brasil, né? Ele vendeu em 1913 um disco chamado Celina, 40 mil cópias. Gardel só vendeu 50 mil cópias na década de 1920, para vocês verem o sucesso que foi o Otávio Dutra, que gravou também na Casa Elétrica. E aqui estão os vários selos que foram gravados na Casa Elétrica. O selo Atlanta, do Alfredo Amêndola, que foi o mesmo que mandou aqui o Francisco Canaro, né? E era o grande parceiro comercial do Saverio Leonetti. O selo Artigas, que era uruguaio, né? Ali o selo Atlanta Nacional, quando o Alfredo Amêndola já não tinha mais posse dessa marca lá na Argentina, o Leonetti tinha posse da marca Atlanta aqui no Brasil. Então em 1919 foi gravado esse disco aí. Aqui o tradicional selo gaúcho, o selo tricolor, o selo Atlanta, Cara Súcia, que deve ter sido gravado em 1915 também aqui, né? Aqui o disco Fênix, o selo Disco Fênix, que era um selo paulista, né? Do irmão do Fred Figner, Gustavo Figner, está ali inclusive escrito, fabricado para Casa Edson, de Gustavo Figner, de São Paulo. Aqui o selo gaúcho rosa, né? O Artigas de novo, mais vermelho, o tricolor. O selo Era, que era de um argentino. O Atlanta de novo, que era muito bonito esse selo Atlanta. O telefone, que era do Alfredo Amêndola, quando ele perdeu lá o direito de ter o selo Atlanta, né? O Alfredo Amêndola criou o selo telefone que era prensado aqui. Dá para ver ali, ó, fabricado para exportação por Saverio Leonetti. O disco Criolo, que é um disco do Alfredo Amêndola também. E aqui o selo Atlanta Nacional. E lá um selo do disco gaúcho vermelho, semelhante ao Artigas ali. E o selo Fênix, vermelhão. Aqui está já a falência da Casa Elétrica, né? Está o edital aqui, de 10 de janeiro de 1924. Né? E está o texto explicando. Inclusive, aqui está a Casa Elétrica entre 1932 e 1942. Depois que ela faliu, tinha sido transformada em casa de aluguel, né? E aqui está o selo da fábrica que Amêndola e Leonetti tinham na Argentina. Por acaso, por coincidência, era disco Electra. Nada a ver com Casa Elétrica, hein? Aqui está mostrando a importância da Casa Elétrica. Quando Buenos Aires, em 1913, inaugurou o seu metrô, né? A Saverio Leonetti estava inaugurando a gravadora e em 1913 e 1914 inaugura a fábrica de discos. Né? E aqui está o texto. Quer dizer, Buenos Aires tinha metrô, mas não tinha fábrica de discos. Quem tinha era Porto Alegre, uma cidade que era 10 vezes menor que Buenos Aires, ou 12 vezes menor. E aqui tem a importância também da Casa Elétrica. A tecnologia para fabricar discos e gramofones, naquela época seria semelhante hoje a ter uma base de lançamento de foguetes espaciais. Então não é qualquer tecnologia, né? E aqui está o estado que está a Casa Elétrica hoje. Aqui está no dia do abraço, a Casa Elétrica no dia 21 de novembro de 2015. Aqui já antes dos vendavais aí de janeiro, de fim de janeiro, isso aqui é no dia 26 de janeiro, né? O dia 29 de janeiro de 2016, e aqui está o estado dela em dia 29 de fevereiro deste ano, de 2016. Está horrível, né? Então, para vocês verem o estado de abandono. E aqui está alguns músicos de expressão aí, o Lobão, o Luiz Carlos Borges, Tonho Croco, o Vitor Ramil, o Igor Gomes,
o Frank Jorge, o Borghettino, o Yamandu Costa, que estão apoiando a causa da Casa Elétrica, né? Venha você também apoiar a causa aqui, conhecer a exposição e apoiar a causa. E por causa de tudo isso aí que nós falamos, a Casa Elétrica realmente é o único patrimônio histórico mundial de Porto Alegre. Apesar do estado de abandono que ela se encontra, é o único patrimônio histórico mundial de Porto Alegre. Infelizmente, está lá jogado às traças pela prefeitura. E a gente está convidando você aqui para participar do grupo Amigos da Casa Elétrica no Facebook. E aqui embaixo está fotos do projeto, né? O projeto de restauração da Casa Elétrica, que já está aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, pela Secretaria de Obras, e que infelizmente o prefeito não libera verbas para ser realizado. A exposição também conta com vários discos que foram prensados na Casa Elétrica, né? Esses discos que estão aqui são discos que foram prensados, são discos, muitos deles com mais de 100 anos, né? Ou com quase 100 anos, né? Vale a pena ver aqui a exposição, é um convite que eu faço a todos vocês, né? Que ela conta a história da indústria fonográfica e como a Casa Elétrica e Porto Alegre tiveram a honra de ter, né, a sua Casa Elétrica, que Porto Alegre teve a honra de ter a Casa Elétrica, que foi uma das primeiras fábricas de discos e gramofones da história do mundo, né? Então Porto Alegre tem a honra de ter participado da história da indústria fonográfica, né? Ser pioneira nessa história. Infelizmente a prefeitura não reconhece, e a grande maioria dos porto-alegrenses não conhece essa belíssima história da Casa Elétrica. Venham participar aí da exposição. A exposição vai ficar aberta de hoje, que é 14 de abril de 2016, até o dia 14 de maio de 2016. Um mês, são 30 dias que você pode vir na exposição. Vale a pena, pessoal. Um grande abraço aí.